Hoje a gente vai falar sobre Salmos, né? O livro de Salmos. A gente vai falar sobre o Salmo 90, né? Aí parece estranho, né? A gente estava estudando o livro de Números e agora a gente foi para Salmo, né? A gente vai observar isso também quando a gente estiver lá em Reis, viu? De Salomão a gente vai pular ali para o livro de Salomão, né? Então a gente vai observar isso. A gente vai lendo pelo momento histórico, né? Não é da forma como está na Bíblia. Então por isso que a gente está fazendo isso agora. O que acontece? O Salmo 90, né, foi escrito por Moisés. E a gente lembra que a gente está aqui no livro de Números, né? A gente viu que uma geração, né, recebeu ali, né, uma punição de Deus, né, uma consequência ali pela incredulidade deles, né? Foi eles não alcançarem a terra prometida, né? Então eles não receberam a promessa que havia por incredulidade deles, né? A gente lembra disso. Então agora, né, nesse período de tempo, vai passar uma geração para outra geração. Quando a gente for voltar agora no capítulo 20 do livro de Números, a gente vai ver que outra geração surgiu. E é a geração que vai entrar na terra da promessa, né? E nesse período de tempo, entre uma geração e outra geração, Moisés escreveu esse salmo do capítulo 90, esse salmo 90. A gente observa aqui um Moisés cansado. Não deve ter sido fácil para esse homem, né? A gente vê por aquele povo, né? O povinho, né? O povinho que dava trabalho para Moisés, coitado. E não deve ter sido fácil para Moisés. Imagina, Moisés teve que ficar ali no deserto com aquele povo reclamão que sabia que não ia para a terra prometida. Aquele povo sabia que não ia entrar na terra da promessa. Então não deve ter sido fácil, né? Moisés ter aguentado, suportado esse povo. A gente vai ver que agora a Bíblia, né, ela nos conta no livro de Números até ali o momento da rebelião que houve ali, né? A gente lembra que houve uma rebelião ali, se insurgiram ali contra Moisés e contra Arão, né? Que quiseram tomar o poder ali, né? E Deus não se agrada de rebelião, né? Porque rebelião lembra o quê? Satanás, né? Satanás que fez uma rebelião no céu, tentando tomar o poder de Deus ali, né? Quis fazer um golpe lá no céu. Então, não gosta disso. E a gente lembra que veio desse contexto, né? O povo se rebelou ali contra Moisés e Arão, quiseram tomar o poder ali e virar sumo sacerdote, né? Então, a gente lembra que veio desse desgaste, né? Então, dessa última momento histórico, desse desgaste, dessa rebelião, né, que a gente lembra que morreram, os que estavam com Corá, né, os seguidores de Corá morreram ali, né, e no dia seguinte mais de 14 mil morreram, também que se rebelaram ali, né, a gente lembra que o chão se abriu e engoliu vivo, né, aquele povo do dia anterior da rebelião primeira. Então, na segunda rebelião, no dia seguinte, a gente lembra que morreram mais de 14 mil pessoas, né. Então a gente lembra que Arão saiu pelo meio do povo ali com incenso, né? Que a gente até falou sobre isso. E acaba aqui. O livro de Números acaba aqui e de repente ele vai pular 37, 38 anos. E no capítulo 20 ele vai começar a falar sobre uma outra geração. Aquela geração do capítulo 19 morreu, né? Aquela geração reclamona, né? Morreu. E só os filhos dela que sobraram ali, né? Depois, no capítulo 20. E nesse meio tempo aqui, né? Moisés escreveu esse Salmo 90. E ele escreveu esse Salmo 90 dizendo que estava difícil para ele. Que a vida dele estava difícil, que ele não estava encontrando tantas alegrias quanto de adversidades. Ele fala para Deus agora, gente, é muito linda essa oração de Moisés. Ele fala, Senhor, eu tô tendo tanta adversidade na minha vida, tá tão difícil, eu tô tendo tanta dificuldade, né? Faça com que eu também tenha dias alegres, né? Parece que meus dias têm sido só ruins, né? Parece que eu só tenho sido provado, né? E é sobre isso. Parece pra gente que é um Moisés já bem cansado. Isso também nos explica o erro dele, né? A gente vai ver nas próximas aulas que ele vai cometer um erro muito grave, Moisés. Ele vai cometer um erro muito sério. E esse erro que ele vai cometer vai custar para ele, né? A ida dele à promessa, né? A terra prometida. Ele não vai poder entrar em Canaã por causa desse erro. Mas a gente começa a compreender um pouco a mente de Moisés, né? Porque ele estava muito cansado quando ele escreveu esse Salmo 90, né? A gente observa um cansaço realmente, alguém que está muito sofrido, né? Alguém que já tem muitas cicatrizes, alguém que já perdeu muita coisa, alguém que já sofreu muito. E essa pessoa está pedindo para Deus ajudá-la.
né? E é isso que ele faz aqui. Ele tá pedindo para Deus ajudar, porque não tem sido fácil para ele, né? Os dias têm sido muito difíceis e ele precisa de algo, né? Para ele se confortar, se consolar, então ele pede para que Deus o ajude. É extraordinário esse Salmo 90. Eu já expliquei o momento histórico aqui de Moisés, né? A gente lembra que esse Salmo 90 foi escrito por Moisés, né? A tradição judaica, né? Os judeus entendem que o Salmo 90 e o Salmo 91 foi escrito por Moisés. Por isso que a gente vai ler o Salmo 91 também, tá bom? A gente vai ler o Salmo 91 também, mas não agora. A gente primeiro vai ler alguns capítulos de Números e depois a gente vai ler ainda dentro do livro de Números o Salmo 91 também, tá bom? Então agora, a gente lembra qual é o momento histórico aqui que Moisés está escrevendo isso, né? Moisés está escrevendo isso ali no deserto, entre uma geração e outra geração, né? Moisés escreve isso quando ele já teve todo um desgaste de uma geração reclamona, né? A gente lembra o quão reclamona que era aquela geração, o quão ingrata que era. E por causa da incredulidade, da ingratidão e de tudo isso foi que eles perderam, né? A possibilidade deles entrarem na Terra Prometida. Então Moisés veio dessa geração cansativa, né? E agora surge uma nova geração, que a gente vai ver que essa outra geração também não era fácil não, viu? Não era muito diferente da anterior, não. Não era muito diferente da geração dos pais, não. E Moisés está vindo agora para uma outra geração, né? Tá chegando ali uma outra geração. E Moisés está muito cansado, né? Moisés está muito desgastado, né? A vida de Moisés tem sido muito difícil. Então Moisés começa a sentir que a carga dele, o peso dele, tá maior do que ele pode suportar. Então ele começa a sentir, né, que um pesar, né? Ele começa a sentir um pesar, assim, né? Então ele quer um sentido para a vida dele, né? Um sentido de alegria, né? Ele quer algo bom, novidade boa na vida dele. E é isso. Moisés, gente, é incrível. Para quem gosta de oração, né? Intercessora, né? Quem gosta de estudar, Moisés é um exemplo incrível, né? Ele ensina muito bem sobre uma oração intercessora. A gente já falou isso, né? Conforme a gente foi estudando Moisés, a gente falou, nossa, Moisés é incrível para ensinar a gente a interceder. Ele explica direitinho como funciona uma oração intercessora, né? Abraão também, né? Tem uma oração intercessora ali quando foi o caso de Sodoma, a gente lembra, né? Mas Moisés tem mais exemplos na Bíblia, né? E agora Moisés vai dar um exemplo pra gente de uma oração própria. Como é que a gente fala com Deus, né? É isso que vai acontecer agora. Moisés sempre veio muito intercedendo, né? A gente sempre observou Moisés até agora ali, né? Intercedendo pelos outros, né? Então agora ele vai orar por ele. Então ele vai ensinar a gente, ele ensina a gente como é que a gente ora por nós. É muito legal, né? Então ele vai ensinar como que nós podemos orar a Deus por nós. E é isso. Então ele diz no versículo 1 aqui, né? Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. No hebraico, essa palavra refúgio se refere à habitação, à casa, à morada. Gente, isso tem todo sentido para esse contexto histórico, porque esse povo, para quem Moisés está falando, né? É um povo, né? Provavelmente aqui, esse povo que ia morrer no deserto, essa geração que ia morrer no deserto, ainda não havia morrido no deserto, mas estava perto de morrer no deserto, mas ainda não havia morrido. E a gente vai ver que parece que Moisés realmente fala com eles também, porque assim, Moisés está cansado, Moisés está desanimado, e parece que esse povo também tá. Não deve ter sido fácil, imagina, você viver ali, né? 40 anos no deserto, né? Não é fácil morar num deserto. E esse povo teve que ficar 40 anos no deserto. 1 ano no deserto, legal, você aguenta. 2 anos no deserto, legal, você aguenta. Mas 40 anos, né? Tem alguém que tá com o microfone aberto? Eu vou pedir para, por favor, colocar o microfone no mudo, é que dá interferência. Meu som volta para mim e eu perco o raciocínio. Obrigada, viu? Deus abençoe. Amém. Era a Geis, amém. Deu certo. Então aqui tem todo sentido, né? Ele tá falando para. Até então, Moisés achava que ele ainda ia entrar. Parece que aqui, né? Tem mais alguém com o microfone aberto. É você, Paula. Você põe no mudo para mim, por favor, seu microfone? Obrigada.
Então aqui, né, ele começou a escrever para esse povo que ia morrer no deserto ali, né? Mas até então ele não ia. Moisés ia entrar na terra de Canaã. Tanto que a gente vai ver que ele fala sobre o cansaço dele, sobre o desânimo dele, né? Mas parece realmente que esse salmo também é uma forma de animar aqueles que iriam morrer no deserto, né? Então aquele povo precisava ser animado. Então qual que é essa oração, né? Que Moisés faz essa oração, né? Falando, gente, a gente lembra que aqui é um povo que não vai chegar em Canaã, né? Nesse salmo, né? Tá entre uma geração que vai morrer no deserto e uma geração que vai entrar em Canaã. E Moisés está falando aqui para essa geração que vai morrer no deserto, né? E Moisés fala, não tem problema, né? Que a gente não vai para Canaã, não tem problema que a gente não tem uma casa, né? Deus é a nossa casa, Deus é o nosso refúgio. Sabe naquele sentido, quando a gente tá muito mal, a gente fala o quê? Eu quero ir para minha casa, porque é o seu refúgio, né? A gente pensa assim, né? Eu quero sair daqui. Você tá se sentindo mal, aconteceu alguma coisa na rua, no trabalho, em algum lugar. O que você fala? Não vejo a hora de chegar em casa. Porque a casa é o nosso refúgio. Esse povo não tinha uma casa. Eles moravam no deserto, o deserto não era deles. Eles viviam peregrinando, ali era território de outra pessoa, não era deles. Então eles não tinham um território próprio. Eles viviam peregrinos. E é isso que o Moisés está falando. Não tem problema. Não tem problema que a gente não tenha o nosso refúgio, né? Eu quero me esconder para minha casa, para o meu lar, né? Deus é a minha casa, né? Deus é meu refúgio, né? Nesse sentido, né? Quando você está frustrado, irritado, você quer ir para sua casa para você se esconder, para você se refugiar. E ele fala, não, Deus é o meu refúgio. Então, eu tô irritado, eu tô chateado, eu tô zangado, eu corro para Deus e lá eu fico em paz, lá eu fico tranquilo, porque Ele me traz refúgio, né? E ele continua de geração em geração, ou seja, na geração anterior e agora nessa nova geração que vem crescendo, que é a geração que vai entrar em Canaã, né? Mas a geração antiga parece que ainda está viva aqui, né? Aquela geração que vai morrer ali no deserto. E Moisés fala isso, não tem problema, né? Da gente não ter para onde correr, naquela época, né, como que eram as cidades, né? As cidades tinham muralhas, né? Então você se sentia muito protegido. Você entrava na cidade, o portão determinado horário era fechado da cidade, né? Então você ficava muito protegido ali dentro. E é nesse sentido, né? Você estava passando ali algum momento, você fala, não vejo a hora de chegar na minha cidade. Você chegou na sua cidade, você fala, não, aqui eu tô seguro. Nada vai acontecer comigo. Aqui eu tô protegido, né? E é nesse sentido que Moisés fala. Eles não tinham isso, né? Eram tendas no deserto, imagina, gente. Mais de 2 milhões de pessoas com tendas no deserto. Eles não tinham nenhuma proteção, assim, física, né? Não havia nada físico, assim, para eles falarem que é a proteção deles. Então, Moisés fala isso, não, mas não me importa que não tenha nenhuma proteção física aqui ao meu redor, porque eu sei que minha proteção é Deus, né? Deus é o meu refúgio, nele eu me escondo, nele eu fico protegido, né? De geração em geração, né? E no versículo 2, então, agora ele vai começar a falar sobre Deus. Ele diz por que Deus é o refúgio dele. É extraordinário. Moisés vai começar a falar sobre quem é Deus e sobre a insignificância do homem diante de Deus, né? Então ele fala aqui no versículo 2, antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então, antes mesmo que o mundo existisse, ele já era Deus. Depois que o mundo acabar, ele vai continuar sendo Deus, né? E por isso que eu me protejo nele. É esse sentido que Moisés está dizendo, né? Gente, qual proteção maior que eu posso ter, se não naquele que existia antes do mundo e aquele em que o mundo vai acabar e ele vai continuar existindo? Onde eu vou encontrar uma proteção maior do que essa? É nesse sentido que Moisés fala aqui. Então agora, no versículo 3, Moisés traz a lembrança quem é o homem diante de Deus. Porque quantas vezes esse povo se rebelou contra Deus? E Moisés agora traz a lembrança, né, desse povo, né? Deus, o Senhor reduz o homem ao pó e diz, né? Ai, tem alguém compartilhando aí alguma coisa. Então, tu reduzes o homem ao pó, né? E dizes, tornai filho dos homens.
Pois 1000 anos, no versículo 3, o que ele tá dizendo aqui, né? Nossa, deixa eu ver se eu consigo. Aleph, tem alguém que tá com Aleph aqui? Você tá tirando um pouquinho a atenção. Obrigada. Então, no versículo 3, né? É que eu sempre olho para o rosto de vocês, diz muito para mim sobre a aula, entende? Eu até prefiro essa aula pelo Meet do que pelo Facebook e Instagram, porque o rosto de vocês fala muito para mim. Às vezes eu tô falando alguma coisa, eu vejo um rostinho assim e eu tenho que explicar de outro jeito, entende? Então é muito importante para mim ver o rosto de vocês. Por isso que eu fico olhando bem pro Meet, aí ficou uma página e um negócio e vai tirando minha atenção, né? Então por isso que eu falei. Mas Aleph, obrigada por ter tirado, amém. Então no versículo 3, né? O que Moisés agora tá falando, né? Deus é eterno, né? Mas e o homem? Quem é o homem? O homem não é nada. É isso que Moisés quer dizer. Quem é o homem? Deus, o Senhor reduz o homem ao pó, né? Então o homem é só pó. E quando Deus quer, Deus fala, volte ao pó, né? Morre. Quando Deus quer, Deus fala para o homem morrer e ir embora. A gente lembra que aqui tá vindo de sequências de mortes, né? A gente lembra da rebelião, mais de 14 mil mortes, e agora é uma geração que sabe que vai morrer no deserto. Então ele tá falando, não é para qualquer pessoa, ele tá falando para quem sabe que a morte é próxima. Porque aqui é um tempo em que a morte é próxima para esse povo, essa geração que não ia chegar na terra da promessa, né? Então ele tenta dar um ânimo para esse povo morrer salvo, para esse povo morrer crendo, né? Morrer amando a Deus. Então ele fala, gente, a morte é certa, né? Isso que ele quer dizer. É extraordinário esse capítulo, porque Moisés vai falar, gente, a morte é certa. A única coisa certa na nossa vida, assim, realmente é a morte. A gente vai morrer. Então, que a gente saiba viver a vida. Porque a morte vai estar lá preparada pra gente. Mas a questão é saber viver, né? E é isso que ele vai falar aqui, é extraordinário. Então, ele fala, não, a morte é certa, gente. Porque esse povo devia estar muito triste, né? Tá chegando o tempo deles. E eles vão morrer ali, naquele deserto, né? E ele fala, não, gente, Deus é ele antes e depois, então por isso que vale a pena você continuar com ele. Mas o homem, gente, o homem vai morrer de qualquer forma, não tem jeito, né? A gente vai morrer. Então no versículo 4, Moisés começa a falar, né? Pois 1000 anos aos olhos de Deus, né? São como um dia, né? Como o dia de ontem, que se foi, e como a vigília da noite. A vigília da noite era um período de 4 horas, né? Que ficava ali vigiando a noite, né? Fazendo guarda, né? Então ele fala, 1000 anos para Deus, né? É como esse período. Realmente, se a gente para pensar, né? Tem alguém que tá com o microfone aberto. Formiga, você pode pôr no mudo, por favor, o som? Obrigada, viu? Então, o que ele tá querendo dizer, né, aqui? Realmente, 1000 anos é para quem tem uma eternidade inteira. Para quem era antes, né, da Terra, e para quem é depois da Terra, o que são 1000 anos? Nada. É um sopro, né? Não é nada. São segundos, né? E é isso que ele está dizendo. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. É isso que ele está dizendo. E ele está falando com pessoas, né, que estão perto de morrer. Então, são pessoas que devem estar pensando, eu podia viver mais tempo. Então tem todo um sentido aqui, né, que ele tá falando. É isso que ele tá querendo dizer, gente, não importa o tempo, não é a quantidade do tempo que importa, mas é a qualidade do tempo, como você usa seu tempo. É isso que Moisés tá querendo dizer, né? Porque aqui é um povo que tá indo, e esse povo devia estar pensando, né, poxa, eu podia ter mais tempo, né? Eu podia viver mais alguns anos, né? E ele fala, não, o que são 1000 anos para Deus? Né? Não são nada, então não é essa a questão, né? Então aqui ele diz, né, que o homem, para Deus, Deus pode fazer o que quiser com o homem, né? A força de Deus, né, é incomparável, assim, então ele pode fazer o que quiser. E aí no versículo 5 ele diz isso, o que é o homem para Deus, né? Se Deus quer, Deus pega o homem, arrasta o homem, né, em correntes de água, como se fossem correntes de água, né? Ele vai e joga o homem, derruba, humilha o homem, faz o que quer com o homem, sai, empurra. Lembra muito o livro de Jó, né? Quando a gente estudou, né? Jó fala muito sobre isso, né? Fala pra Deus ter piedade dele, que ele se sentia como uma folha seca sendo varrida, né? E é nesse sentido que ele tá falando aqui. Ele fala nesse sentido de que o que é o homem perto de Deus, né? Então, se você não é nada perto de Deus,
por que você se rebela para com Deus? É nesse sentido que Moisés está falando, né? Moisés vinha falando muito com esse povo sobre isso. Era um povo muito rebelde, né? Então, Moisés está falando em quem mais confiar, senão naquele que existia antes do mundo e ainda existirá depois que o mundo foi embora. Então, por que duvidar desse ser, né? É nesse sentido. E ele fala, então, né? O que a gente é diante de Deus? Se Deus quiser, ele arrasta a gente como água. Se a gente, né? Nossa vida para Deus é como um sono, né? Sabe aquela coisa que você deita para dormir, quando você acorda e fala, nossa, parece que eu não dormi nada. Passou tão rápido, passou voando, né? Que a gente não percebe, né? E é nesse sentido. Então, para Deus, imagina, um ser que é eterno. Uma pessoa ali que viveu 80 anos não é nada, é um sopro realmente para Deus, né? Para quem tem uma eternidade inteira, 80 anos não é nada. E é nesse sentido, né? O que a gente é, né? O que é a nossa vida perante Deus, né? Perante a eternidade de Deus? Nada, é um sono, né? Como a gente dorme e levanta. A gente dorme, né? E levanta e a gente pensa, nossa, como passou rápida, né? A gente não dormiu direito, foi muito rápido. E é nesse sentido, né? A gente é jovem, é novo e quando a gente vê, já tá no fim da vida, né? E é nesse sentido que Moisés está querendo dizer. Porque é um povo que já tá para morrer, né? É difícil falar de morte, né? É complicado, tem muita gente que não gosta de falar de morte, né? Mas na Bíblia há um grande consolo pra gente sobre a morte, né? E é isso, nessa época não havia esse consolo porque ainda não havia o sacrifício de Cristo, né? Mas Moisés aqui, pela instrução do Espírito Santo, né? Ele fala aqui, né, no versículo 5, sobre isso, né? Então ele fala, tu nos arrasta, né, os homens, né? O arrasta como água, né? Se o Senhor quiser, sai arrastando como água. A nossa vida é como um sono, é rápido, é breve, né? Como a relva que floresce de madrugada, né? De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca, né? É como uma planta, né? A planta que amanheceu bonita até o final do dia, né? Então, no versículo 5 diz, né? Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, murcha e seca, né? Então, o que é a vida do homem para Deus, né? A vida do homem diante da eternidade de Deus. Nada, passa como um sopro, né? Então que a gente tem essa consciência, é isso que Moisés está querendo fazer esse povo entender, né? Que a gente tem essa consciência. Ele está falando com a antiga geração que está para morrer, com a nova geração também, né? Que vai entrar na Terra da Promessa. Então que eles entendam que um dia eles vão morrer, todo mundo vai morrer um dia, né? E é nesse sentido que Moisés vai falar nesse capítulo. Que a gente entenda, a gente tem a sabedoria de compreender que a morte sempre vem. O que é a questão não é a data da morte, mas como que foi a nossa vida, né? Que a gente faça a nossa vida ter valido a pena, né? Nesse sentido que Moisés vai falar. Então, no versículo 7, continua. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor somos conturbados, né? Então, aqui ele fala, a verdade é que a vida não é fácil. A verdade é que nossa vida é assim, né? Parece que é aquela coisa, o vento joga a gente pra lá e pra cá, né? A gente parece barata tonta e a vida, a gente não sabe pra onde a vida tá levando a gente, né? A gente fala, meu Deus, o que tá acontecendo na minha vida, né? E é isso que ele tá falando aqui, a verdade, né? É que a gente é consumido pela ira e pelo furor de Deus, a gente acaba conturbado. Não porque Deus seja mau, não porque Deus seja ruim, mas porque Deus não se agrada do pecado. E no homem, né, ainda nessa época, né, eles não haviam renascido em Cristo. Então havia uma natureza ainda do pecado, né? Então é contraditório, então realmente vai contra, né, a natureza de Deus, então realmente vai manifestar a ira, né? A partir do momento, né, a palavra de Deus diz isso, o próprio Deus disse isso, né? Ali em Gênesis, né, quando houve a queda, qual foi a primeira consequência ali, né? De imediato? É a vida difícil. E é isso que Moisés está falando aqui, né? E é isso que Moisés está falando aqui, né? Então é a vida difícil, né? A vida realmente seria difícil. E aqui ele continua: diante de ti pusestes a nossa iniquidade. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos.
Por mais que a gente se ache santo, né? Isso que Moisés está querendo dizer. Por mais que a gente ache, né, que em nós há santidade, há alguma coisa, né, em nós, infelizmente não há, né? E qualquer coisa que pra gente, né, possa parecer oculto ali, né? Possa parecer que a gente está escondendo de Deus, né? De Deus nada se esconde. Então é nesse sentido que está falando. De Deus, o que a gente vai poder esconder de Deus? Até nossos pensamentos ele ouve. Às vezes a gente peca em pensamento e Deus ouve isso, né? Então é isso que ele está falando. E é por isso que a ira dele se manifesta. Não há nada que a gente faça que mereça o amor dele, né? Porque a gente não merece. A gente é falho, e é isso que Moisés quer dizer, né? A gente não merece, mas é a graça. É porque Deus, é a bondade de Deus, não é o nosso merecimento, né? E é isso que ele está querendo dizer. Então aqui, né, isso que Moisés está falando, né? Não tem como esconder nada de Deus, né? Porque por qualquer pecado que seja, né, que você acha que não cometa, algum pecado você comete. Então, no versículo 9, ele fala: pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Era um Moisés muito cansado aqui, né? Era um Moisés já desgastado, né? A gente vai conseguir entender, assim, refletindo sobre esse capítulo, a gente consegue entender porque ele estava tão furioso e bateu naquela rocha e perdeu a promessa dele aqui na terra, né? A gente consegue entender isso, porque realmente, olha como ele estava cansado. Esse homem estava muito cansado, né? Então ele diz: a verdade é que a nossa vida inteira a gente passa experimentando a tua ira. A verdade é que a vida inteira, né? A gente, não porque o Senhor é ruim, mas porque a gente acaba experimentando as consequências da nossa falha. Nós somos falhos, nós erramos, pensamos alguma bobagem, fazemos alguma coisa errada e a vida inteira a gente acaba experimentando a consequência da nossa falha. É isso, nesse sentido, né? Não de Deus ser ruim, porque ele se apoia em Deus, né? Então Deus não é ruim, ele se apoia numa pessoa que ele, né? Mas é no sentido dele experimentar aquilo mesmo que ele, né, provocou. E aqui ele diz: acabam-se os nossos anos como um breve pensamento, né? A verdade, né, é que eu tento viver minha vida, tento aproveitar. Dependendo do jeito que a gente lê esse capítulo, parece até meio depressivo, né? Então a gente tem que ter cuidado, que não é nesse sentido que Moisés está falando, não é no sentido depressivo, né? Mas ele fala assim: a verdade, né, é que a gente quer viver bem, né? A gente quer fazer as coisas certas, né? Mas a gente é falho, a gente tem a natureza falha, então a gente erra e acaba que quando a gente vê, já tá perto do fim e a gente fez o quê, né? É nesse sentido que ele fala. Aí no versículo 10 ele continua: os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Moisés, ele vai viver 120 anos. Arão vai viver 123, se eu não me engano. A irmã deles também. A gente lembra que Miriam era mais velha, né, do que Arão e Moisés, né? E ela também vai viver bastante tempo, né? A gente lembra que eles viviam bastante tempo, né? Mas aqui tem toda a lógica, ele está falando sobre 80 anos, né? Porque é um povo que vai morrer ali no deserto. E a gente lembra, né? Quando os 12 espias foram lá espiar as terras, né? Caleb, né? Josué tinha o quê? 40 e pouco. Então, o povo daquela geração tinha o quê? Mais ou menos a cidade. Então, o povo que ia morrer no deserto era por aí, uns 80 anos realmente. E é isso que Moisés está falando, né? E assim, se você for parar para pensar, quem vivia muito eram os hebreus, né? A gente lembra disso com Abraão. Foi com Abraão. Não, foi com Jacó. A gente lembra disso quando estava tentando lembrar. Foi com Jacó. Porque as outras nações não viviam tanto tempo. A gente lembra que quando Jacó desceu, né, que José já era governador do Egito, né, Jacó desceu ali, a gente lembra que o faraó se impressionou com a velhice de Jacó, né, que o rei, o faraó se impressionou com a velhice ali de Jacó, né. Por quê? Porque não era normal. Alguns povos ali, né, pagãos ali, principalmente pela má alimentação, tudo, eles viviam até os 50 anos no máximo 50 anos. Então, quando ele viu ali Jacó, né, com 140, né, 100 e poucos anos já,
Então ele ficou surpreso. Então o normal realmente era viver esse período, né? Então é isso que ele está dizendo, ó, vocês estão vivendo até um pouquinho mais do que o povo pagão, tá tudo bem, é assim mesmo, um dia todo mundo vai morrer, né? Então ele tá querendo dar um consolo para esse povo que sabe que vai morrer. Difícil quando você sabe que vai acontecer alguma coisa assim, né, ruim, né, na tua vida. E é nesse sentido, esse povo sabe que tá chegando a hora, e ele tá querendo consolar esse povo e a si mesmo também, porque ele tá bem fadigado, né? Então ele diz, né, os dias da nossa vida sobem a 70 anos, né? Então a gente vive 70 anos, né? E se tiver sorte, vive 80 anos, né? Foi isso que ele disse aqui. E neste caso, né, os melhores dias, né, que a gente teve, assim, se a gente for parar para contar, foi canseira, né? Foi enfado. É isso que ele tá dizendo, assim, né? É um Moisés cansado, né? É um Moisés frustrado. E ele tá dizendo, a maior parte dos dias, se eu for parar para colocar, foram os dias, né, que me cansaram, né? Que não foram dias bons, bem vividos, né? E ele fala, a verdade é que tudo passou tão rápido, tudo voou tão rápido, né? E aqui já era um homem já velho, né? Já numa certa idade. Então, no versículo 11, ele continua, quem conhece o poder da tua ira? E a tua cólera, segundo o temor que te é devido, né? Então, ele fala, mas no sentido de, mas por que eu vou reclamar, né? A verdade é que podia ser pior. É isso que ele está querendo dizer aqui, né? Ele fala assim, mas quem é Deus que pode conhecer o poder da tua ira, né? Verdade é que eu tô reclamando, mas tua ira podia ser pior do que eu tô reclamando, né? Quem é que pode conhecer o poder da tua ira? E aqui ele continua, e a tua cólera, né? Quem é que vai medi-la segundo a reverência e o respeito que tem que ser dado ao Senhor realmente, né? Então eu sei que as coisas podiam ser bem piores do que eu tô falando, né? Nesse sentido que ele tá falando. Então agora, no versículo 12, ele fala, né? E, ó que extraordinário, né? Ele falou um monte de coisa em cima, né? Primeiro ele falou sobre Deus, quem realmente é Deus, o que é o homem diante de Deus, né? E ele veio falando, né, sobre o que é o tempo do homem diante de uma eternidade de Deus, né? E aqui ele diz, eu sei, Deus, eu estou reclamando. Gente, isso é uma oração, ele tá ensinando a gente a orar. E agora ele fala assim, eu sei, Deus, eu sei que na verdade podia ser bem pior do que já é. É nesse sentido que ele fala, né? Eu sei que eu tô reclamando que tá ruim. Eu sei que tô reclamando que tá difícil. Mas eu sei também que podia ser pior, Deus. É nesse sentido que ele fala. Eu sei que a tua ira podia ser muito pior, mas tá difícil, né? Então aqui no versículo 12 ele fala, ensina-nos a contar os nossos dias, né? Então, Deus, a verdade é que o Senhor tem que me ensinar a viver. Me ensina a fazer valer a pena o meu dia, né? Sabe aquela coisa quando você vive um dia, foi um dia ruim e você fala, nossa, vou esquecer que esse dia existiu. Você quer apagar o dia da sua memória, né? Quando a gente uma coisa muito legal, né? De você somar os dias da sua vida. E aquele dia, quando você apaga, não é nem um zero, é um menos um. Então você não está somando dias na sua vida, né? Então você está diminuindo dias na sua vida, você está querendo esquecer aquele dia. E é nesse sentido que Moisés está falando aqui. Senhor, me ensina a viver dias, a criar dias em que eu queira somá-los. Que eu não queira subtrair, que eu não queira falar, eu quero esquecer esse dia, né? E que não sejam dias vazios, dia zero, né? Mas que seja um dia que foi mais um dia bem vivido. E é isso que ele tá falando, Deus me ensina. Ensina, não só ele, né? Ele tá orando por todo um povo aqui, né? Ele falou, ensina-nos, né? Ele fala no plural aqui. Então, ensina a todos nós aqui, Deus, a contar os nossos dias, né? Então é nesse sentido, quando você conta o seu dia, né? Como você conta, né? Ah, esse dia eu vou esquecer, então você não vai contar esse dia que você esqueceu. E é isso que ele tá falando, Senhor, me ensina a contar os dias, ou seja, me ensina a fazer valer a pena todos os dias. Que todos os dias da minha vida sejam mais um, e não menos um. Né? Não um dia que eu vá esquecer. E aqui ele fala, para que assim eu alcance um coração sábio, né? Para que todos nós alcancemos um coração sábio. Esse versículo é muito interessante, porque é realmente isso, né? Se a gente não souber contar os dias certos, o nosso coração adoece. Por exemplo, existem pessoas, né, que contam como uma vida inteira somente os dias ruins que viveram. E essa pessoa vira amarga.
essa pessoa vira uma pessoa ruim, vira uma pessoa cruel, vira uma pessoa vingativa, porque ela contou errado os dias dela. Ela contou os dias que não deveriam ter sido contados. Às vezes, se ela parasse para pensar, ela teve muito mais coisas boas até naquele mesmo dia, mas a lembrança das coisas ruins daquele dia foram mais fortes para ela, né? O que foi isso? Foi falta de sabedoria para contar o dia dela. Então, não é possível que um dia inteiro seja horrível. Alguma coisa boa teve naquele dia, mas a pessoa decidiu contar só as coisas ruins, né? E é nesse sentido que ele tá falando aqui, Senhor. A gente lembra que aqui é um Moisés cansado, né? Esse Moisés já devia estar cansado desse povo perturbando ele, né? Então, ela fala, Senhor, me ensina a contar os meus dias, a lembrar somente do que vale a pena, a fazer os meus dias valerem a pena, né? Que eu entenda, que a gente entenda, né? Que a vida é curta. Então, por que a gente vai, né? Se preocupar com coisas que não têm significância nenhuma, né? Se a vida é tão curta, né? Para que a gente... E realmente é nesse sentido que Moisés fala, né? Às vezes, aquele povo rebelde, né? Eles se rebelavam por tão pouco. E é isso que Moisés fala, né? Que a gente entenda que não vale a pena brigar por tão pouco. A vida é tão curta, então que a gente saiba aproveitar cada momento da vida para não virar um zero aquele dia, para aquele dia não virar um menos um, né? Mas que a gente saiba aproveitar aquele dia com sabedoria, para que lá no fim a gente fale, minha vida valeu a pena, né? Para que a gente não se arrependa de nada, para que a gente não chegue lá no fim e fale, nossa, o que fiz da minha vida? Nada. Então é nesse sentido que ele fala, né? Então que a gente tenha sabedoria e conte os dias, né? E que a gente não fique, às vezes a gente fica frustrado por uma coisa tão pequena, né? Imagina o que é isso que ele está querendo dizer, o que são nossos problemas, né? Diante de um Deus, né, que existia antes da criação da Terra e que existirá depois do fim do mundo. Aí às vezes a gente está com uma preocupação que é tão fútil e a gente leva um dia inteiro com aquilo e aquele dia se torna inútil. Por quê? A vida é tão curta. A vida é tão curta, né? Nesse sentido. Então, aqui no versículo 13, ele fala: Deus, volta pra gente, volta pra cá, né? Até quando? Tem compaixão dos teus servos. Aqui, né? Parece que é algum momento que Deus está virado, né? Que Deus havia se afastado deles. Provavelmente não é difícil ter acontecido, aquele povo deve ter causado alguma rebelião ali, né? Alguma coisa aquele povo deve ter feito ali. E é nesse sentido, né? Então ele fala, ai Deus, tem misericórdia. Não é volta no sentido de Deus ter ido embora, né? Mas é no sentido da misericórdia de Deus voltar. A gente vai ver que é isso. É sobre isso que Moisés está falando. Não é no sentido de Deus ter ido embora e ter deixado o seu povo. Mas é no sentido, né, de a bondade de Deus ser derramada sobre aquele povo e Deus perdoar aqueles pecados. Provavelmente aquele povo deve ter feito alguma coisa que a gente vai ver que aquele povo fazia muita bobagem, né? Até a próxima geração, que agora a gente vai começar a estudar a próxima geração, né? Então aqui era isso. E ele tá dizendo isso, né? Então Deus, até quando? Até quando que vai ser assim, né? Tem compaixão da gente, tem misericórdia da gente. O que nós não somos nada. Diante de ti, né? Diante da tua grandiosidade, a gente é só falho mesmo. Então tem misericórdia, é isso que ele tá falando, né? Olha que incrível, gente, isso é uma oração que ele tá fazendo, né? Olha como ensina a gente, que oração linda, né? Tem compaixão de mim, Deus. Tem misericórdia de mim, porque eu sou falha, né? Às vezes a gente não ora assim, né? A gente é falho, a gente não merecia nada, né? E é isso que ele tá falando, Senhor, tem misericórdia de mim, que eu sou falha, eu não sou nada. Minha vida é tão curta, Deus me ajuda, eu quero que minha vida valha a pena, já é tão curta. Faz valer a pena, me ensina a fazer valer a pena a minha vida. Então no versículo 14, né? Moisés continua, sacia-nos de manhã com a tua benignidade. Esse povo recebia de manhã, né? O maná, a gente lembra que de manhã vinha um maná ali para aquele povo. E ele fala isso, Senhor, assim como o Senhor lembra da gente toda manhã para mandar o teu maná, manda também a tua bondade, manda a tua benignidade sobre nós, porque a gente não merece. Mas seja bom conosco, né? E aqui diz, né? Para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os dias, né? Então parece que havia momentos muito difíceis ali, né? Então eu falo, Senhor, manda sobre nós a sua bondade, né? Manda sobre nós, né? A sua benignidade, né? Manda o seu bem sobre nós, né? Para que a gente volte a cantar, porque a gente já não está mais conseguindo cantar com alegria, porque as coisas têm sido difíceis.
Então, se lembra da gente, manda a tua bondade, faz o bem pra gente, para que a gente encha a nossa boca de alegria, volte a cantar nos alegremos todos os nossos dias, né? Então, aqui ele fala, né, que não havia mais tanta alegria. É muito triste esse finalzinho, gente, é emocionante. E ele fala que já não havia tanta alegria ali, né? Havia uma tristeza muito grande. E ele vai falar isso. É incrível que ele vai falar com Deus, ele não vai falar para Deus não deixar ele passar tristeza. Não é isso que Moisés vai falar. Ele não vai falar, ai Deus, me livra de toda tristeza. Ai Deus, me livra de todo infortúnio. Ai Deus, me livra de toda adversidade. Não, ele não vai falar isso. Moisés não pede isso, né? Porque é impossível isso. Então, o que Moisés fala? Senhor, pelo menos, manda um equilíbrio. Faça com que o mesmo tanto de adversidade que eu tenha, pelo menos também eu tenha de alegria. Tudo bem, eu não estou pedindo para que as adversidades vão embora, mas manda pelo menos a mesma quantidade de alegria, porque tá difícil, né? É isso que Moisés está falando. Então, no versículo 15, ele continua: alegra-nos por tantos dias quanto nos tem afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Olha que extraordinário, né? Então ele não está falando, Senhor, tira toda a diversidade da gente, Senhor, tira toda a aflição. Não, não é isso que ele está falando. Ele fala, Senhor, tudo bem, eu aceito passar aflição contigo, eu aceito passar adversidade contigo, não tem problema, Deus. Só me manda também, na mesma medida, alegria. Me manda na mesma medida, né? Coisas boas. Na mesma medida que eu tenho suportado coisas ruins, me manda também coisas boas, né? Nesse sentido que ele fala, né? Senhor, nos alegra, alegra os nossos dias, né? Na mesma quantidade que nós temos passado sofrendo, né? Eu sofri 7 dias, me manda 7 dias de alegria, para equilibrar a balança, porque a balança tá pesando. Tem sido tão mais triste tudo, tem sido tão mais difícil tudo, né? Equilibra essa balança, Deus, manda alegria, né? Às vezes a gente acha, né, que sei lá, é pecado orar para Deus, né, falando que tá difícil a coisa, que você quer que a coisa mude, né? E aqui ele ensina a gente a orar e pedir para Deus mandar alegria, né? A gente não tá pedindo para Deus tirar a aflição, tirar tudo que a gente tem que passar, né? Toda a adversidade, provação, porque a palavra de Deus diz, né? Teremos aflições nessa terra, né? Mas não é isso, mas tudo bem, Deus, eu aceito viver as aflições, mas a mesma medida em que eu tô vivendo as aflições, me manda na mesma medida a alegria, porque tá difícil, né? Equilibra essa balança para mim, Senhor, né? Então, no versículo 16, ele continua: aos teus servos apareçam as tuas obras e aos seus filhos a tua glória, né? Então ele fala, aqueles que te servem, Senhor, aqueles que trabalham para você, que estão aqui diante de você, que para eles as tuas obras sejam mostradas, Senhor. Faz algo na vida deles, né? Faz algo na vida dessas pessoas, mostra as tuas obras, mostra que o Senhor pode, mostra o teu poder, né, sobre essas pessoas. E ele dizia aos seus filhos, né? Então ele faz uma diferença aqui, né? Aos servos, né, que não são filhos, são servos. Manda as tuas obras, né? Manda o teu poder, faz algo na vida dessa pessoa, né? E aos seus filhos, manda a tua glória, né? Manda tudo que vem de ti, né? O que é a glória de Deus? É tudo, a bondade, tudo. A gente lembra quando Deus passa ali, né? E Moisés escolhendo e fala assim, eu vou passar por você, mas você não vai ver minha glória completa, senão você morreria. Mas eu vou deixar você ver por trás, eu andando de trás, e minha bondade vai passar por você. Então é incluso na glória de Deus a bondade, a misericórdia, tudo, né? Então, derrama sua glória aos seus filhos, Senhor. Aí no versículo 17 finaliza, né? Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Não porque a gente, aqui ele fala, né? Ele já reconheceu, né? Nós somos falhos, nós não merecemos, né? Mas que sua graça seja sobre nós. A gente já viu, já estudou sobre isso, né? Há uma diferença entre misericórdia e graça, né? Misericórdia é aquilo que a gente merecia, mas Deus não dá, né? A gente merecia ser punido, mas Deus não deu a punição que a gente merecia. Isso é misericórdia, é quando a gente merecia alguma coisa, mas Deus não dá. E graça é quando a gente não merecia, mas Deus dá. Então a gente não merecia ser salvo, mas Deus deu. É nesse sentido que ele fala aqui: Senhor, manda a sua graça sobre nós. A gente não merece, mas manda. Exatamente porque a gente não merece, manda. E aqui ele continua: confirma sobre nós as obras das nossas mãos. O que ele está falando aqui? Senhor,
faz os nossos projetos darem certo, né? Então, aqui é no sentido, né, quando ele fala assim, é as obras das minhas mãos, né? Então, são as coisas que eu faço, os meus planos, os meus projetos, né? Então, Senhor, faça com que os meus planos, os meus projetos deem certo, né? Que eles sejam seus também e que deem certo. Porque um projeto sem Deus não é nada. Pode durar algum tempo, mas se Deus não confirmar, perde, né? E é nesse sentido que Moisés está falando aqui, Senhor, tudo aquilo que eu trabalhar, tudo aquilo que for um projeto, um plano, que eu começar a trabalhar as minhas mãos naquilo, né? Que eu colocar o meu foco, a minha força naquilo, né? Faz aquilo prosperar, Senhor, né? Faz aquilo dar certo, né? Então aqui ele diz, sim, confirma a obra das nossas mãos, ou seja, confirma, Senhor, aquilo que eu tenho trabalhado, naquilo que eu tenho focado, né? Às vezes a gente quer, né, fazer algo que não foi Deus que mandou a gente fazer, né? Mas a gente tem um sonho, né? Então a gente quer abrir um plano, um projeto, uma empresa, sei lá, a gente quer fazer alguma coisa e Deus não falou. E é nesse sentido que o Moisés está falando aqui. Moisés está falando, ó, Senhor, confirma as obras em que eu estou fazendo, as obras que eu estou adiante, os meus projetos, confirma os meus planos, os meus projetos, as coisas que eu estou fazendo, que eu estou dando andamento, confirma, faz dar certo, né? Nesse sentido, faz dar certo isso que eu estou lutando, né? Para que aconteça. E amém. Aí é curtinho, né? O capítulo. E a gente termina aqui o capítulo 90, tá bom?